Sabe aquela ideia de que a adolescência é só caos e rebeldia? Bom, e se por trás de toda essa montanha-russa emocional existisse, na verdade, um processo biológico super preciso e com um propósito muito claro? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui, a ciência por trás dessa baita transformação. Então a grande pergunta é essa: estamos falando de caos ou de uma metamorfose? Uma etapa essencial para a vida adulta. Olha, a ciência já tem uma resposta bem clara. E é a segunda opção, sem dúvida nenhuma. E o mais incrível é que tudo isso começa num nível que a gente nem consegue ver. A nossa jornada começa por baixo, bem lá no fundo com o despertar biológico. É como se fosse a fundação silenciosa onde todas as outras mudanças, aquelas bem mais dramáticas, vão ser construídas em cima. O que liga o motor dessa transformação toda é a reativação de um eixo hormonal, e isso não só dá o start na maturação física, como também é o sinal verde por uma gigantesca reorganização do cérebro. É como se de repente começasse um grande projeto de reforma dentro da mente. E um dos processos mais fascinantes que rolam nessa reforma é a tal da poda sináptica. Basicamente, o cérebro adolescente começa a cortar as conexões entre neurônios que não são mais tão usadas. Pensa num escultor que vai tirando o excesso de mármore para revelar uma obra de arte muito mais focada e poderosa. É exatamente isso. O resultado são caminhos neurais mais rápidos e super especializados. E ao mesmo tempo que essa poda acontece, o cérebro está fazendo um upgrade, a mielinização. Imagina que é como trocar a fiação de cobre antiga da casa por fibra ótica de altíssima velocidade. Uma camada de gordura, chamada mielina, vai encapando os neurônios. E o que isso faz? Permite que as informações viajem muito mais rápido mesmo. Ok, então o cérebro está em obras, mas como isso acontece na prática? É aqui que a gente encontra o conflito central da adolescência. O cérebro está em plena construção, só que nem todas as partes se desenvolvem no mesmo ritmo. E essa imagem aqui ilustra o ponto perfeitamente. É uma história de dois sistemas. De um lado, o sistema emocional, que é movido pela amígdala. Ele amadurece cedo e já está a todo vapor. Do outro, a gente tem o córtex pré-frontal, que é o nosso centro de controle racional, de planejamento, e ele só vai terminar de se formar lá pelos 25 anos. Ou seja, é o acelerador no talo muito antes do freio estar totalmente instalado. E olha, o ponto crucial é este aqui. A impulsividade, a intensidade emocional, nada disso é falha de caráter. É uma consequência neurológica, é totalmente previsível por causa desse descompasso no desenvolvimento. O sistema emocional simplesmente fica online e a 1000 por hora muito antes do sistema de controle racional conseguir acompanhar. Com toda essa fiação sendo trocada lá dentro, como que o adolescente passa a enxergar o mundo aqui fora? A resposta é de um jeito completamente novo. Isso transforma radicalmente a percepção do eu e de todo o universo social ao redor. O cérebro desenvolve uma espécie de superpoder social, que os cientistas chamam de teoria da mente. É uma capacidade super sofisticada de pensar sobre o que as outras pessoas estão pensando. Isso é fundamental para navegar no mundo social, que fica bem mais complexo, mas também pode aumentar muito a ansiedade sobre tudo isso. E isso nos leva direto para a audiência imaginária. Sabe aquela sensação forte de que se está o tempo todo num palco, com um holofote em cima e todo mundo observando e julgando cada passo? Então, essa crença é a raiz de boa parte daquela autoconsciência tão típica dessa fase. E em paralelo a isso, surge a fábula pessoal. É aquele sentimento poderoso de ser único, de ser invulnerável e principalmente de que ninguém, absolutamente ninguém no mundo poderia entender o que se está passando. Esse sentimento é super importante para formar a identidade, claro, mas também pode acabar alimentando alguns comportamentos de risco. E tudo isso ajuda a entender por que os amigos viram o centro do universo. Biologicamente, o sistema de recompensa do cérebro fica extremamente sensível à aceitação social. Ser aceito pelo grupo libera as mesmas substâncias de prazer que outras recompensas como comida, por exemplo. É por isso que estar com os amigos pode aumentar a chance de correr riscos. A recompensa social, naquele momento, parece valer muito a pena. Então, se a gente juntar todas essas peças, como podemos entender melhor essa jornada? A chave é mudar a nossa perspectiva. Os desafios da adolescência não são defeitos de fabricação, mas sim características de um processo de desenvolvimento que é absolutamente essencial. Então vamos lá, o que a gente descobriu sobre essa metamorfose? A gente viu que a adolescência é essa fase de reorganização intensa e super necessária do cérebro. Que a impulsividade vem porque o cérebro emocional amadurece bem antes do racional. Vimos que o mundo social vira prioridade número 1 porque o sistema de recompensa está sintonizado em buscar aceitação.
e que comportamentos como a autoconsciência e até correr riscos têm raízes neurológicas bem claras. E todo esse conhecimento nos leva a uma questão final, que é uma provocação. Porque não basta só entender a ciência, né? O mais importante é aplicar. Sabendo de tudo isso, como a gente pode redesenhar as escolas, as famílias e o nosso apoio em geral para estar mais alinhado com as necessidades de um cérebro em plena transformação? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode de fato mudar tudo.